Quando você vence, ninguém pode destruir aquele que te deu vitória. Se inscreva no canal Motivação Global. Por isso que o perdedor detesta o vencedor. Porque você, preste atenção, 3 horas da manhã, Jesus vem andando em cima d'água. Todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo com medo. Quantas pessoas estavam com medo? Todo mundo. Alguém ainda grita, um infeliz, fantasma. Os caras só não correram porque estavam em alto mar, certo? De repente, Pedro diz: aí Jesus, deixa eu ir aí, poxa. Eu imagino um discípulo olhando para o outro. O Pedro quer ir? Deixa ele ir. Pedro sai andando em cima d'água, sim ou não? Perguntinha básica: quem é que foi atrás dele? Ninguém. E quando ninguém vai atrás dele, provavelmente o que eles queriam que acontecesse com Pedro? Afundasse. Porque quem não vai detesta ver você indo. Quem não faz detesta ver você fazendo. E pior, me parece que muitas coisas o diabo tem feito para fazer você olhar para o lado. Olhar para o lado para ver quem está vencendo e olhar para o lado para ver quem está perdendo. Para de olhar para o que está acontecendo na vida do outro e passe a olhar o que Deus quer fazer na sua vida. Descubra o que Deus quer para você. Ainda dá tempo dele fazer o incrível, o sensacional a seu respeito. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Então Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Preste atenção. O cara, ele é o monarca, ele é o rei. Olha a posição de Saul. Olhe bem, ele é o rei de Israel. Mas quando você se compara com outras pessoas, sabe quem era Davi? Ninguém. Um menino que a única coisa que fez foi matar um gigante. Entra ele com a cabeça na mão, mas quando ele entra com a cabeça na mão, ele é ovacionado. Lógico que ele é ovacionado. Ele acabou de matar o oponente. Mas aí o rei olha para Davi sendo ovacionado por aquelas mulheres e faz uma comparação entre o rei, um homem maduro, e um garoto, o dono da coroa, e um rapazinho. Porque quando você olha para o lado, você se inferioriza. Porque se você olhasse para o lado para dizer: poxa, até aqui me ajudou o Senhor, como é bom olhar e ver onde eu estava e onde eu estou hoje, que tem muitas pessoas piores do que eu. Mas não é isso que nós fazemos. Nós fazemos como Davi, como Saul fez. Nós olhamos e dizemos: o que falta para ele? Agora já já ele vai ser dono do reino. Porque para ele deram 10 milhares e para mim só deram milhares. Por que é que nós, irmãos, ao invés de olharmos para quem éramos, o que fazíamos, onde estávamos e de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós, onde Ele nos colocou, e ao invés de olhar para o lado, em lugares que você ainda não chegou e talvez nunca chegue, porque não é para você, é para outra pessoa ocupar. Mas hoje, olhar para o corpo de alguém que não é você, te dá uma raiva, não dá? Ela é mais magra, ela é mais bonita, ficou melhor nela. Olhar para o carro do outro. Às vezes você tem um carrão, para outro, fala: caramba, oxa, isso aqui é carro, e o seu? Carroça. O que eu vejo são pessoas que desvalorizam o que tem quando você olha para o lado. Se for para olhar para o lado, pelo menos olha para o lado para onde você estava, ou olha para trás,
para ver quem você era e de onde Deus te tirou e o que Ele fez por você. Porque se o diabo pudesse, ele tinha te destruído, mas ele não te destruiu, porque a mão poderosa do Senhor está a seu favor. Nós precisamos focar, sabe? Para quem eu estou olhando? Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele está andando em cima d'água, o vento está soprando e Pedro está lá. De repente Pedro olhou para o vento, falou: caraca, mano, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. O cara começa a afundar. Você não pode perder o foco. Aquele que há de viver, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso, certo? Quando nós perdemos o foco e olhamos, certo, para o lado, nós perdemos a base que nos sustenta. Então nós precisamos evitar comparação. Sabe o que eu já notei? Eu não sei você, Davi, que tem. Quando alguém fala para você, às vezes falar para mim assim: Cláudio, fulano prega bem pra caramba. Sabe o que eu entendia? Que ele estava falando que eu não pregava nada. Rapaz, eu gosto de escutar fulano cantando. Dá uma sensação de que tu não canta bem. Quando alguém elogia o outro, ou será que é só comigo? Inevitavelmente, o tempo inteiro nós somos expostos a olhar para o lado. O que está acontecendo ali? E quando eu começo a fazer isso, irmãos, inevitavelmente eu paro de trabalhar para que as coisas aconteçam na minha vida, para fazer com que a história aconteça aqui comigo. Hoje eu vejo pessoas paralisadas, literalmente paralisadas, olhando para o negócio dos outros, para o ministério dos outros, para o casamento dos outros, para o que os outros estão fazendo, e inevitavelmente acabam perdendo noção do que Deus quer para elas. Deus quer fazer de você um vencedor. Mas deixa eu te falar uma coisa: depende de quem para você vencer. Para você vencer só depende de duas pessoas: de Deus e de você, de mais ninguém. Ninguém pode intervir nesse relacionamento entre Deus e você, se você não der legalidade para isso. Gente, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Preste atenção. Quando Adão peca, Satanás introduz o pecado, e ali inevitavelmente ele se torna uma autoridade. Se você acha que tem ou não tem, ele não foi. Jesus não contradizeu, ou não contradiz quando ele diz assim: se o Senhor prostrado me adorares, eu te dou todo esse reino. Se o diabo tivesse mentido, Jesus tinha dito para ele o quê? Você não tem nada. Jesus disse? Não. O diabo é chamado de falso leão, sim ou não? Príncipe das trevas. Quando ele introduz o pecado no mundo, entenda, todo mundo sofre. O homem vai morrer e agora ele vai comer do suor do seu rosto. A mulher vai ter dores de parto e vai ser submissa ao seu marido. A serpente, ela vai comer do pó da terra e rastejar. A terra vai produzir espinho e abrolhos. Preste atenção, porque todo mundo sofre e a terra sofre. A palavra espinhos e abrolhos inevitavelmente nos expõe a sofrimento, a lutas, a batalha. Aquilo que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, a qual nós não teríamos no plano original. Mas lembra dos espinhos da terra? Que terra, pastor? Onde nós moramos, a sua terra, o seu mundo, o ambiente cujo qual você foi colocado para crescer, para prosperar. Lembra? Esse é seu mundo. Aqui nós temos diversos mundos. Por quê? Porque é o seu mundo, suas conexões, seus parentes, as pessoas que estão ao seu redor. Mas lembra de uma coisa, que você precisa lembrar disso para ser vencedor. Se a terra vai ter espinhos, isso dá uma determinação que o rei da terra, o príncipe dela, ou como queiram chamar Satanás nesse momento, ele tem um nível de autoridade. Mas todas as vezes que um rei era deposto, todas as vezes que um rei era vencido,
A coroa do vencido ia para a cabeça do vencedor. E todas as vezes que a coroa do vencido ia para a cabeça do vencedor, tudo aquilo que pertencia ao rei vencido, a cada pássaro do reino, a cada árvore do reino, a cada gota d'água do reino, a cada pedaço de terra, a cada animal selvagem daquele reino, como a cada pessoa, a casa e tudo, agora passaria a ser desse rei. E aí eu preciso lembrar uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Quando Jesus vai ser crucificado, colocam uma coisa na cabeça dele, e você lembra o que é? Uma coroa de quê? E quando a coroa de espinho vai para a cabeça de Jesus, o que a Bíblia está dizendo é que Satanás está sendo destronado, e Jesus agora controla todas as coisas. Não que não controlasse antes, mas quando nós entendemos isso, e eu acho que é isso que faz com que pessoas não olhem para o lado. Eu não sei você, mas como eu viajo muito, o tempo inteiro, eu sou exposto à situação para olhar para o lado. O carro do outro, a casa do outro, o relógio do outro, o dinheiro do outro. E eu gosto de falar de mim mesmo, porque eu não sei você, mas eu olho. Às vezes eu entro numa casa e digo, caraca, maluco, que maneiro. Pô, eu podia morar aqui, hein? Moro lá em Xerém. Aí eu viajo, vou para outro lugar, aí entro em outra casa melhor que aquela outra, porque sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém do lado que você pode olhar e dizer, caramba, eu poderia estar lá. Mas também vale a pena dar uma olhada e dizer, mas eu já estive lá, e Deus me tirou e me colocou onde eu estou hoje. Glória a Deus. Minha proposta hoje é fazer com que você pare de comparar seu marido. Nossa, você podia ser igual o marido de fulana, e você podia ser igual aquela gostosona lá. Aí você fala para o seu filho, menino, ó o filho da vizinha, que menino inteligente. E o que o filho poderia falar para você? Vizinha, outro DNA. Entendeu? Vizinha, eu sou fruto de uma árvore ruim. Você está rindo de quê? É sério. Pare de fazer comparação. É o que o outro tem, o que o outro faz, é o que o outro pode, porque isso está paralisando as pessoas. Aprenda a o quê? A valorizar o que você tem.